Maravilha. Então, gravando aqui já, dando seguimento aí, né? Que a gente falava da importância de se conhecer a métrica da escrituração contábil e às vezes, poxa, professor, eu tenho um pouco de dificuldade em fazer escrituração contábil, se eu pudesse me ajudar, sendo graduandos ou graduados, no caso de vocês pós-graduandos, às vezes a gente pode ter um pouco de dificuldade para a gente entender a métrica e como ela deve funcionar, né? Ela vai seguir essa estruturação dessas pequenas perguntas que a gente precisa fazer para a conta contábil, para que a gente possa entender qual é o caminho que ela vai precisar seguir para ser escriturada de forma adequada e qual é o caminho que ela vai precisar percorrer. Primeiro, nós temos aí no topo, né, a conta contábil. Deixa eu pegar aqui para desenhar um pouquinho, né? Nós temos aí a conta contábil. Eu preciso definir se essa conta é patrimonial ou de resultado. Poxa, se é uma conta, nós vamos registrar, por exemplo, vamos registrar aí uma compra à vista de mercadoria. Poxa, vamos colocar uma compra a prazo de mercadoria. A compra a prazo de mercadoria, se eu sei, né, se eu já conheço o método de partidas dobradas, sei que para todo débito haverá um crédito correspondente de igual valor. Eu já sei que eu vou ter pelo menos duas contas contábeis a serem registradas, perfeito? Tudo bem. Se eu tenho aí duas contas contábeis a serem registradas, vamos definir a primeira conta. Quais são as contas que eu estou movimentando na compra de mercadoria a prazo? Poxa, a primeira delas é mercadoria, perfeito? Então, eu tenho lá estoque de mercadorias. Estoque de mercadorias, que é a conta contábil que eu já defini. Essa conta contábil é patrimonial ou é de resultado? Ela é patrimonial, perfeito? Então, a gente vai para esse grupo aqui. Vamos continuar seguindo. Eu estou registrando um ativo ou um passivo? Bom, se eu estou registrando uma compra de mercadoria, uma movimentação, né, porque ela pode comprar ou ser vendida de mercadoria, uma mercadoria é um bem, né, não é um direito, tampouco uma obrigação, ela é um bem. Então, ela é um ativo, ela vai ficar aqui desse lado, perfeito? Já defini qual é o caminho que eu vou ir percorrendo. Ela é um bem, que vai ser do ativo, né, consequentemente. Este ativo, eu quero aumentar ou diminuir o seu saldo? Poxa, se eu fiz a aquisição dessa mercadoria, eu estou aumentando o seu saldo. Então, consequentemente, se eu quero aumentar, eu vou lançá-la a débito. Perfeito? Agora, vamos fazer a outra perna do lançamento, né? Para o lançamento não ficar perneta e aí o Frei Luca Paciolo não vir puxar o pé de vocês na sexta-feira à noite. Inclusive, vocês já ouviram falar na maldição do Frei Luca Paciolo? Para aqueles que nunca ouviram, recomendo procurar fortemente no YouTube A Maldição do Paciolo, tá? Tem um professor muito legal que conta essa maldição para vocês. É um professor muito legal, eu gosto muito dele. Chama-se Alan Lima. Mas deem uma olhada lá, ele vai contar a maldição. Ele fala que para o Frei Luca Paciolo, né, que é o pai do método de partidas dobradas, foi ele que publicou, pelo menos, lá em 1494, e para todo débito existirá um crédito correspondente. Quando o contador ele faz um lançamento de débito sem um crédito, ou com um crédito sem um débito, a gente costuma dizer que esse lançamento está perneta, né? E aí, a sexta-feira da semana em que o contador ou que o estudante fez um lançamento perneta, o Frei Luca Paciolo sai debaixo da cama desse estudante à meia-noite para puxar esse outro pezinho. Então, é importante que a gente não erre os lançamentos contábeis, tudo bem, pessoal? Mas assistam no vídeo que é interessante. Então, o que acontece, né, pessoal? Aqui nós já fizemos a perna do débito. E do crédito? Não era uma compra a prazo de mercadoria? Então, qual é a primeira conta contábil? Nós já encontramos, está aqui. Era uma compra de mercadoria. Se eu fiz uma compra a prazo, né, entrou mercadoria para mim, eu adquiri mercadoria, em contrapartida, eu gerei uma obrigação, perfeito? Então, essa conta contábil será também uma conta patrimonial, mas representará uma obrigação. Então, ela ficará lançada no passivo, perfeito? Estando ela no passivo, eu estou aumentando ou diminuindo a minha obrigação? Poxa, se eu fiz a aquisição de mercadoria e não paguei,
estou aumentando a minha obrigação. Se eu estou aumentando a minha obrigação, para aumentar eu faço um lançamento a crédito. Então vejam como o raciocínio dos lançamentos contábeis são simples. E se eu tenho a conta contábil como a base da escrituração contábil e, se eu tenho a escrituração contábil, por sua vez, a base das demonstrações contábeis e da sua elaboração, é facimister, né? É de extrema importância que eu faça a escrituração contábil de forma adequada para que lá no final ela não esteja errada. E quando eu falo escrituração contábil, pessoal, eu falo de classificação adequada, eu falo de utilização de nomenclatura mais adequada para o tipo de empresa que eu estou atuando. Eu preciso adequar o meu plano de contas às necessidades dessa organização em que nós estamos atuando, às necessidades dos usuários das informações, porque cada tipo de informação vai ter um usuário das demonstrações que vai apresentar necessidades específicas, então tudo isso precisa ser observado para que eu tenha uma boa qualidade das demonstrações contábeis. Ah, professor, mas isso não é muito básico? Não. Imaginem quando nós estamos fazendo uma análise de demonstrações contábeis, e aí vamos pegar aí quando eu vou fazer, por exemplo, um teste de impairment, né, que eu vou avaliar eu vou demonstrar contabilmente se os meus ativos estão gerando retorno para a empresa e, consequentemente, se eles estão sendo representados dentro das demonstrações contábeis de forma adequada, se eles realmente valem aquilo que é o valor o qual estão sendo apresentados dentro das demonstrações contábeis. Caso eu classifique de forma inadequada, caso eu o represente no passivo, isso eu falo por já ter visto, já ter auditado empresas que fizeram isso, se eu apresento essa redução de valor dentro do passivo, ou se eu apresento essa alteração, essa adequação dos saldos, essa apuração do meu teste de impairment de uma forma inadequada dentro das minhas demonstrações contábeis, consequentemente, o meu usuário da informação vai ter uma informação equivocada para fazer a sua tomada de decisão. Muitas vezes a empresa pode pagar imposto a mais ou vir a burlar o fisco pagando imposto a menos por conta de uma apresentação inadequada também. Então é importante que a gente tenha muita atenção no que diz respeito à utilização adequada das demonstrações contábeis e da escrituração contábil para que essas demonstrações sejam elaboradas de forma adequada. Tudo bem? Dando continuidade aí, deixa eu fechar aqui, eu vou apresentar alguns lançamentos aqui para que a gente possa ter uma noção e refrescar um pouco da memória da gente com relação à escrituração contábil, né? Tenho aí alguns lançamentos que são utilizados aí em um material da própria Estácio, para que a gente possa fazer aí a apresentação a título de exemplificação e retomada na mente da gente. Os exemplos de lançamentos nós temos aí. Primeiro, uma abertura da empresa, né? Peço licença aí para fazer o acompanhamento, para que vocês possam acompanhar a leitura comigo. O primeiro tópico aí, o primeiro exercício vai dizer que os sócios integralizam o capital da empresa no valor total de 150 mil, sendo 30 mil em dinheiro e o restante em imóveis. Como essa empresa vai proceder, então? Vejam que eu tenho 150 mil, que é o valor total de capital integralizado. Só que desses 150 mil que nós temos aqui, 30 mil foi integralizado em dinheiro em espécie, então vai ser registrado lá no caixa, e os outros 120 mil foram dados pelos outros sócios em imóveis, tudo bem? Então eu tenho essa representação. Dando continuidade, no segundo exercício nós temos aí a empresa adquire estoques no valor de R$10.000 à vista. Exemplo semelhante a esse que a gente utilizou agora, né? Eu tinha lá um caixa de 30 mil, desses 30 mil utilizei 10 para fazer a aquisição de estoques, e agora 10 mil desse valor, desses 30 que foi agregado, a empresa foi integralizado em dinheiro através da sua abertura, né, registrado lá no capital social, agora ele figura no balanço patrimonial como estoques.
Estou passando de forma rápida porque vocês já conhecem essas métricas, tá, pessoal? Então, a gente não precisa esmiuçar muito a fundo aqui. Terceiro exemplo, a empresa compra um veículo por 60 mil totalmente financiado. Aí um outro exemplo, né? A gente já trabalhando agora com passivo. Eu tenho aí não uma movimentação mais, né, do que nós chamamos de circulante. Nós temos aí agora a aquisição de um veículo, né, feita a prazo, feita através de um financiamento de 60 mil reais, né, temos aí uma compra de um veículo de 60 mil reais que foi comprado a prazo, tudo bem? Foi comprado através de um financiamento. Aqui, pessoal, é importante que a gente comece a observar, poxa, é um lançamento simples, né? Mas vejam que a partir do terceiro lançamento dessa organização, a partir da terceira movimentação dessa organização, ela já começa a trabalhar com capital de terceiro. E como assim, professor, capital de terceiro? Não teve nenhum investimento? Sim, mas a empresa não está utilizando recursos próprios, ela não está utilizando o capital próprio para fazer o investimento, para fazer a compra desse veículo. Ela fez um financiamento, então ela está trabalhando com capital de terceiros. Lembram que aqui dentro do passivo nós trabalhamos, nós registramos, aliás, todas as obrigações que eu tenho para com terceiros? Se aqui eu tenho uma obrigação para com terceiros e o dinheiro que eu utilizei para a aquisição de um veículo não é meu, e eu gerei uma obrigação, eu estou fazendo um investimento ou a aquisição de um imobilizado com recursos de terceiros para pagar posteriormente, tudo bem? Então, vejam que a métrica contábil ela é simples, é necessário que a gente comece a utilizar, comece a ter uma visão mais apurada na hora de fazer esse tipo de observação dentro das demonstrações contábeis. Vejam que uma estrutura simples, como o próprio balanço patrimonial, e aí nesses exemplos que são muito simples para a gente também, né, exemplos usuais, eles trazem informações para a gente que podem nos auxiliar numa tomada de decisão. Por exemplo, nesse exemplo básico aqui de 3 lançamentos, nós podemos gerar alguns questionamentos, como, por exemplo, por que essa organização preferiu fazer a aquisição desse veículo totalmente financiado e não fez o pagamento de uma parte à vista, já que ele tem 20 mil reais? Ele não precisaria fazer o pagamento dos 20 mil reais, ele poderia pagar 10 mil reais, pagar um sexto desse valor, e os outros 50 mil reais que ele deveria pagar, aí sim ele faria um financiamento, mas conseguiria um desconto. Enfim, são esses tipos de análise, ou essas análises que a gente precisaria observar dentro de uma análise das demonstrações contábeis. Outro exercício, outro exemplo que nós temos aí, a empresa vendeu 15 mil reais em mercadorias à vista. Essas mercadorias custaram para a empresa 5 mil reais, que é a parte de estoque, seria o CMV, e no mesmo período a empresa teve despesas no valor de 1.500, o valor total de suas despesas. E aí, dando continuidade aqui, o lucro então será, na receita menos despesa, de 15 mil menos os 5 mil, né, que foi o valor gasto até então, o valor gasto com a aquisição das mercadorias, aqui a gente tem o CMV, e aqui nós temos as despesas, né, e aí podem ser despesas, enfim, administrativas, diversas, de pessoal, enfim, todas as despesas que forem geradas aí pela empresa. Então, eu vou ter um total de lucro gerado nessa operação de R$ 8.500. Isso apresentado contabilmente no balanço patrimonial, ficaria da seguinte forma: eu tenho a entrada do recurso dessa venda, eu tenho a baixa dos estoques de mercadoria referente ao CMV, né, porque o custo da mercadoria que eu vendi precisa ser baixado dos estoques, e em contrapartida, o registro do lucro apurado lá na minha demonstração do resultado do exercício, ele vai estar apresentado aqui no balanço patrimonial. Então, é importante, quando a gente vai fazer a análise das demonstrações contábeis, propriamente ditas, é importante que a gente tenha isso em mente, que
por mais que nós tenhamos uma série de outras demonstrações contábeis existentes, e aí citadas dentro da Lei 6.404, e ainda uma série de demonstrações acessórias que podem nos auxiliar a analisar as informações da contabilidade em diversos aspectos, é importantíssimo que nós entendamos a importância que o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício têm nessas análises, tudo bem? Ah, professor, mas é só isso que a gente vai analisar? Não. Nós temos uma série de informações que precisam ser levadas em consideração quando a gente vai fazer análise das demonstrações contábeis. A primeira delas, a gente pega para as turmas aí de análise das demonstrações contábeis. Qual é a primeira informação que eu preciso observar dentro de uma demonstração contábil ou inerente a uma demonstração contábil antes de realizar as análises? E aí eu pergunto a vocês, deixa eu fechar aqui para ver se para de travar. Tem outras coisas abertas, pronto. Pergunto a vocês, se eu peço a vocês, caríssimos estudantes, preciso que vocês elaborem uma análise das demonstrações contábeis. Entretanto, eu preciso que antes de começar essa análise das demonstrações contábeis, vocês me digam qual é a primeira informação que vocês precisam analisar. Lembrando que é uma demonstração contábil publicada nos jornais de grande circulação. Qual a primeira coisa que vocês analisariam dessa demonstração contábil, para ver se ela tem qualidade ou não? Alguém se candidata? Podem chutar, tá, pessoal? Não custa nada. Vale... É a parte do PL? Oi? O PL ou não? Né? PL? Antes de analisar o PL. Mas é Pode olhar importante. primeiro, pode olhar primeiro se o ativo está fechando com o passivo, né? Ainda é antes disso. Tá indo bem, mas ainda é antes disso. A dica é não estar ligada, não está dentro necessariamente dos quadros das demonstrações contábeis, mas ele é parte integrante das demonstrações. Ele compõe a publicação, vamos lá, sendo mais específico. Aí eu já dei a resposta. Seria DRE não, né? Não. Não está dentro do quadro. Não está dentro dos quadros. Mais uma tentativa. Está lá no jornal, publicado também. Lá embaixo está lá escrito lá, pequenininho. Repete, por favor, professor, a pergunta. Repito assim, qual é a primeira coisa que nós precisamos analisar, ou que vocês vão precisar analisar, ao iniciar a análise das demonstrações contábeis de uma organização? Pedi para que vocês fizessem uma análise. Vocês vão falar sobre a qualidade dessas informações, vamos falar sobre as demonstrações como um todo. Qual a primeira informação que vocês precisam analisar, precisam verificar antes de começar a análise dessas demonstrações de fato? Tem uma informaçãozinha lá na publicação que vocês precisam observar, que é muito importante. Não faço ideia. Tchurin, tchurin, funflying. Não? Não. Vamos lá então, pessoal. A primeira informação que a gente precisa analisar de uma demonstração contábil, quando eu vou fazer a análise de uma demonstração contábil publicada, antes mesmo de verificar o resultado, ou antes mesmo de verificar se o balanço está batendo, que é muito importante, o Silas falou, isso é muitíssimo importante, né, verificar se o ativo está batendo com o passivo, eu preciso verificar a opinião do auditor. Por quê?
Se eu posso ter a demonstração contábil mais linda do mundo, eu posso ter aquele resultado que aumentou 43% nos últimos no acumulado dos últimos 2 anos, eu posso ter aquele resultado que é suculento de analisar, aquela empresa que você fala, nossa, eu vou casar com essa empresa, cara, ela é demais, ela é maravilhosa. Só que aí quando a gente vai ler a nota, a opinião do auditor, a gente verifica lá que tem uma ressalva, às vezes, né? O auditor ressalvou as demonstrações contábeis aí no que diz respeito ao resultado ou no que diz respeito ao saldo de clientes e aí, consequentemente, a receita e, consequentemente, os estoques, enfim. Ele traz uma série de implicações na qualidade, colocando dúvida, colocando em xeque o saldo ou a qualidade das informações apresentadas nas demonstrações contábeis. Ou até mesmo ele pode dar um parecer adverso, uma opinião adversa às demonstrações, ou pior ainda, ele pode se abster de emitir uma opinião. E aí quando vocês forem ter aulas mais específicas de análise, talvez os professores falem aí sobre os diferentes tipos de opinião do auditor que a gente precisa observar, né? Nós temos aí a opinião sem ressalvas, a opinião com ressalvas, o parecer adverso e a abstenção de opinião, né? Temos, rasamente falando, 4 tipos de opinião que o auditor vai emitir. Por que eu preciso observar a qualidade das informações, a opinião do auditor? Porque se o auditor está falando que essas demonstrações contábeis ela tem um problema em um ponto específico, esse ponto específico eu não vou poder considerar, né? Ou pelo menos não considerar que ele está bom, mesmo que ele fale que está bom, ou mesmo que a demonstração contábil mostre que não está tão bem assim, pode estar pior ainda, porque o auditor contábil, que é o auditor independente, que é um profissional dedicado a identificar a adequacidade, a observar a adequacidade das demonstrações, verificou que ela não está adequada, ou pelo menos não está adequada no seu todo. Ela tem algumas ressalvas e ele vai levantar de acordo com a relevância desses pontos. Então, é importantíssimo que antes de começar a análise das demonstrações, que eu olhe primeiro a opinião do auditor, né? E aí vai estar uma notinha lá, bem apresentada, bonita. E aí, essa é uma das atividades que eu vou passar para vocês, mas eu vou passar tudo por e-mail, bem explicadinho, que vocês vão fazer para que vocês possam ter contato com essa ferramenta também. Tudo bem, pessoal? Peraí que travou aqui, pessoal. Pronto. Dando sequência dando sequência aí no nosso material. Pessoal, tem algum comentário, alguma dúvida a fazer até aqui? Querem expor alguma coisa? Lembrando que essa aula ela vai funcionar muito mais como um overview, né, de informações. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, levantar alguma informação a questionar, a gente vai conversando sobre ela também no decorrer da aula, tá? E lembrando também que eu vou passar o e-mail para vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, a gente pode trocar aí hoje é o primeiro encontro, nesses próximos 3 encontros, se vocês tiverem dúvida e quiserem mandar para mim por e-mail, eu vou conversar sobre eles com vocês no nosso próximo encontro, tudo bem? Aí nós já estaremos no sistema, já estaremos com o Teams funcionando, vai estar tudo bonitinho, tá bom? Então, dando continuidade aí à nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre ativo, passivo, resultado e o regime de competência, né? Entendendo mais aí sobre as demonstrações contábeis e a estrutura do balanço patrimonial, né? Lembrando que nós já falamos sobre esses tópicos, né? A gente falou aí sobre o ativo, onde são registrados todos os bens e direitos que a empresa possui. Lembrando que vai estar sempre de acordo com o que a gente vai ter lá nos artigos 178 e seguintes da Lei 6.404. Então, nós temos a descrição de cada
do que deve ser registrado dentro de cada uma dessas divisões do balanço patrimonial. Temos também as especificações do passivo, onde serão registradas todas as obrigações que a empresa possui com terceiros. Lembrando que no ativo nós vamos ter os bens, todos os itens, todos os bens que a empresa possui, todos os itens que a empresa possui, sendo eles corpóreos ou incorpóreos, né? Temos tudo aquilo que a gente já citou de exemplos de bens, desde dinheiro, a maquinário, a veículos e tudo mais. Teremos também os direitos, né? Itens que estão em desenvolvimento, nós temos direitos de licença de software, direitos de exploração, né? Principalmente quando nós estamos falando aí de empresas que trabalham com extração de minério. Então, nós teremos todos esses bens e direitos lá. E até teremos como direitos também as despesas pagas antecipadamente, né? E aí temos exemplos simples, como é o caso dos seguros, que nós pagamos, ou em alguns casos, quando eu faço o pagamento antecipado de aluguéis e tenho direito de utilização de um local, ou até mesmo de um maquinário, por um determinado período de tempo. No passivo, nós teremos aí todas as obrigações que a empresa possui com terceiros, oriundo de atividades passadas, né? Então, toda vez que eu tiver uma operação a qual me gerar uma obrigação e eu não quitá-la à vista, não fizer o seu pagamento no ato dessa operação, me gerará uma obrigação a ser quitada no futuro próximo ou distante, né? O que determinará inclusive a sua classificação como circulante e não circulante. Tudo isso ficará registrado dentro do passivo. Lembrando também que lá no passivo nós registraremos também, na subdivisão patrimônio líquido, todas as obrigações que a organização possui com os sócios, tudo bem? Ah, professor, mas o capital social faz sentido ficar lá no patrimônio líquido, porque é uma obrigação, porque o sócio investiu. Mas e o lucro? O lucro não é da empresa? Ah, boa pergunta. Então, vamos lá. Vocês abrem uma empresa, investem nessa empresa. O recurso de vocês está lá, investiram 1.000, vocês têm o direito de receber 1.000, perfeito? Essa empresa teve as suas operações e auferiu lucro. Né? Vamos pegar esse exemplo que a gente acabou de ver aí, né? Que eu passei para vocês, os quadrinhos agora. A empresa faturou lá 15.000 e no lucro do exercício final, ela apurou 8.500 de lucro. Esse lucro não é do sócio ou é da empresa? A empresa auferiu o lucro, mas o lucro pertence de fato aos sócios. Por quê? Foram os sócios que investiram dinheiro na empresa, tudo bem? E aí, utilizando aquele raciocínio básico lá que a gente falou da contabilidade, da matemática financeira básica, né? Eu tenho capital que foi investido e depois eu tenho um montante. O objetivo de todo sócio, de todo empreendedor quando investe numa empresa é o oferimento de lucro, né? É aumentar o recurso que ele já possui, senão não faria sentido. Por isso lá, tudo que tem registrado dentro do patrimônio líquido também a ele pertence, tudo bem? Continuando aí, nós temos também lá na 6.404, de acordo com o que nós temos no artigo 187, a discriminação, né, a estruturação básica que nós temos, ou devemos apresentar dentro da DRE, demonstração do resultado do exercício. E aí nós temos a composição, né, aquela figura bonita que nós temos apresentada lá nos anexos da ITG 1000, nós temos ela apresentada aqui no artigo 187 da Lei 6.404. Como será composto, como será subdividido a demonstração do resultado do exercício? Ela começará com a receita bruta, tenho as reduções dessa receita bruta, né, tudo aquilo que, todos os impostos e todos os valores de abatimentos e devoluções que porventura vierem a ocorrer. Tenho a nossa receita líquida. Depois, nós teremos lá apresentados o CMV, teremos apresentado as despesas e todas as classificações de despesas, eu tenho o lucro ou prejuízo operacional apurado, depois o resultado antes dos impostos, né, que lá nós chamávamos antigamente de LAIR,
ou ainda chamamos durante as aulas. Depois temos a apresentação das participações de debêntures. E, por fim, o lucro ou prejuízo do exercício propriamente apurado. O valor esse que vai ser apresentado lá no nosso balanço patrimonial. Espera só um minutinho, pessoal. Deixa eu destravar aqui. Espera só um minuto, pessoal. Opa. Beleza. Voltamos, pessoal. Desculpa aí a interrupção. Agradeço aí o aguardo. A gente vai falar um pouco sobre planejamento, orçamento e controle, né, dando seguimento aí à nossa aula de apresentação. Para que a gente fale sobre planejamento, né? Professor, mas aí a gente vai começar a falar mais sobre gestão, propriamente dita, né? Sim. E não tem como a gente falar sobre gestão de uma organização, seja ela há 20 anos atuando no mercado, e eu vou fazer um planejamento para o novo ano, seja fazendo um planejamento de uma empresa que irá começar agora. Não tem como eu falar sobre planejamento de uma organização sem falar nas demonstrações contábeis, né? Sem falar da importância que a contabilidade tem para essa estrutura. Tendo em vista que para a elaboração dessa estratégia, né, para que eu possa elaborar um plano estratégico para essa organização, se ela já atua, é primordial que eu tenha conhecimento das suas informações, né, de quanto ela faturou, de qual é o seu porte, de quanto eu tenho no bolso para investir, do que eu tenho de recursos para fazer esse investimento. O mesmo se a empresa se ela nunca existiu, se ela está começando a atuar agora, é necessário que eu tenha conhecimento dessas informações para que eu possa saber, para onde eu quero ir, para que eu possa ter um destino, para que eu possa ter um objetivo, né, que eu possa ter um foco, para que eu possa ter uma meta. Então, é primordial que eu tenha conhecimento das informações contábeis. E se essa é uma empresa que está começando agora, é necessário que eu me estruture para que eu possa gerar informações para que no futuro eu possa ter informações suficientes, eu possa ter uma estrutura suficiente para atender essas demandas da contabilidade, para que eu possa ter informações suficientes para gerar esse planejamento ou para alimentar essa estrutura de planejamento que eu gerei para a nossa empresa. Tudo bem? Trouxe aí esses três pequenos tópicos, né, que eu vou fazer a leitura com vocês, que vão estar muito em linha com o que alguns autores aí, como o Sérgio Giudíssibus, vai trazer para a gente, falando sobre contabilidade, a sua importância, sobre aquilo que o IBGC, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vai trazer para a gente sobre gestão e sobre a importância do planejamento estratégico em conjunto com a contabilidade. A gente vai falar um pouco mais sobre eles aí nas próximas aulas também, tudo bem? Falar o primeiro tópico aqui, né, fazer a leitura, né, a diferenciação que nós fazemos sobre o planejamento estratégico, tático e operacional. Planejamento estratégico, peço licenças aí para ler com vocês. O planejamento estratégico, o conceito de estratégico diz respeito a tudo que se refere às relações entre a empresa e os seus ambientes, ao que está voltado aos assuntos externos da empresa. Exemplos de decisões estratégicas incluem a escolha de produtos para no nicho de mercado, por exemplo. Então, quando a gente está falando de planejamento estratégico, diferente do que nós vamos falar lá no planejamento tático e operacional, que é como eu vou fazer, e o operacional é quem eu vou colocar, quais as ferramentas que eu vou utilizar e como eu vou aplicar a utilização dessas ferramentas. Quando a gente fala de planejamento estratégico, eu estou falando de todo o planejamento que eu faço
para as ações, para iniciar as ações da minha empresa, quais são os meus objetivos, onde eu quero chegar, quais são os resultados que eu pretendo auferir, né, dentro da realização das minhas atividades. Então, para que eu possa, e aí falando de grandes empresas, né, que fazem esse planejamento, fazem a determinação do seu budget anual, não é possível, por exemplo, que uma indústria ela possa começar um ano sem ter pelo menos uma prévia da quantidade de materiais que ela deseja produzir no decorrer do próximo ano. Ela precisa fazer contato com seus fornecedores e não deixar para adquirir esse material apenas no ano seguinte. Eu preciso saber se eu tenho estrutura suficiente para comportar esse material que porventura eu venha comprar, quanto eu posso comprar e se eu já faço uma compra só durante o ano, e eu vou solicitando as entregas, se esse meu fornecedor me permite fazer esse tipo de aquisição, se ele tem estrutura para fazer essa produção desse material, caso eu tenha o interesse em aumentar minha produção de forma significativa, será que esse meu fornecedor ele consegue me atender? Será que ele tem estrutura para o ano seguinte me atender às necessidades de crescimento às quais eu estou planejando? Será que eu não preciso procurar um outro fornecedor ou outros fornecedores que possam me suprir a necessidade, caso ele não consiga suprir essa minha necessidade? Então, para que nós possamos ter base suficiente para tomar esse tipo de decisão, é primordial que nós tenhamos conhecimento das informações que estão dentro da contabilidade e que serão fornecidas pela elaboração das demonstrações contábeis, tudo bem? E aí, quando a gente vai falar em orçamento, né, quando eu vou fazer uma análise de orçamento, quando eu vou determinar se durante o próximo ano, que a gente acabou de falar, o quanto eu vou comprar, o quanto eu vou produzir, será que durante esse ano, será que eu posso fazer um reajuste? Será que eu posso fazer um replanejamento? Será que eu tive um estouro de vendas esse ano? Será que eu posso aumentar ainda mais a minha produção? Ou será que não? Pelas informações que eu estou vendo dentro da contabilidade, eu estou tendo um aumento de faturamento, mas eu estou tendo um aumento muito maior aqui de despesas de produção. E isso, no final das contas, está reduzindo o meu faturamento. Antigamente eu tinha um faturamento, aí, um lucro de 45% no valor total das minhas vendas e agora eu estou tendo um lucro de 35%. Eu continuo tendo lucro, mas está reduzindo. Será que vale a pena o esforço, o desgaste que eu estou tendo com o aumento desse faturamento? Será que vale essa redução do meu faturamento ou será que vale mais a pena eu continuar da forma que eu estava? Então, todas essas informações a gente vai conseguir mais uma vez através da contabilidade. Tudo bem? Da sequência aqui no nosso próximo tópico da apresentação, mas eu vou dar o intervalo novamente aqui. Acredito que agora vai ser mais rápido, eu vou lá para o outro computador também, ver se vocês estão conseguindo me ouvir bem, para a gente fazer essa última parte da nossa apresentação. Tá, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa última parte. Já volto.